pecados contra o Espírito Santo, entristecer o Espírito e blasfemar contra o Espírito Santo. Olha só. Não entristeçam o Espírito Santo. Quando o povo da aliança se rebela contra Deus, por sua negligência, egoísmo e falta de fé, rejeitando a oferta das ternas misericórdias de Deus, eles entristecem o Espírito Santo. É o que você encontra lá em Isaías capítulo 63, versículo 10. Paulo, o apóstolo, implorou os crentes que eles tomassem muito cuidado para não entristecerem o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Efésios 4:30. A gente pode entristecer o Espírito Santo ignorando, recusando ou resistindo. O Espírito pode ser ignorado, ele pode ser recusado, ele tendo sido aceito uma vez, pois os Gálatas voltaram da graça para a lei. Isso era algo como que beirando a apostasia. Eles corriam o risco de praticarem o pecado da apostasia, e esse sim, gravíssimo, contra o Espírito de Deus. Gálatas 3, versículos 2 e 3. O Espírito pode ser resistido. O Estevão, diante dos seus algozes, com pedras nas mãos, judeus, e ali estava o sumo sacerdote representando os judeus, e Estevão pegou e falou assim: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Jesus disse algo semelhante quando chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. João diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, resistiram, se fecharam, endureciam o coração. Infelizmente, é possível resistir ao Espírito Santo, e há muitas pessoas que assim agem. Outra coisa, não apenas resistir, mas extinguir ou apagar o Espírito. Claro que você não se refere a apagar o Espírito, porque o Espírito é Deus, não pode ser apagado assim, mas da nossa vida. Não dar lugar ao Espírito Santo, não se encher do Espírito Santo, não nutrir o Espírito Santo, esvaziar-se das coisas que são de Deus, ficar frio, ficar indiferente, esfriar aquele primeiro amor, né? Cuidado para não ter o amor esfriando. Cuidado também para não ficar morno e se tornar prestes a ser vomitado da boca, causando náusea, sem fruto, sem fervor, sem a vitalidade do Espírito. A obra de convicção do Espírito, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, essa obra de convicção do Espírito Santo, ela pode ser extinta na nossa vida se nós fizermos algo parecido com o que Faraó fez ali, diante das inúmeras, ou dezenas ali, de manifestações poderosíssimas, de sinais tremendos dos céus, de que Deus estava com Moisés. E ele não deu ouvidos, ele foi endurecendo o seu próprio coração. Antes de ser dito que Deus endureceu o coração de Faraó, é dito diversas vezes que Faraó ia endurecendo o seu próprio coração, de modo que Deus endurece, no final das contas, o coração daqueles que persistem em endurecer seus próprios corações. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito Santo. Há um perigo de nós realmente apagarmos o Espírito em nós. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o moço, chamou Samuel, e a lâmpada de Deus se apagou para Eli, Ofni e Finéias. Eles deixaram que isso acontecesse. A apostasia, então, acaba sendo sempre um risco na vida de um cristão que não cultiva os meios de graça, a comunhão com o Senhor, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Uma obra pode ser iniciada no Espírito, que mais tarde é ameaçada de apostasia e deserção. Existem conversões genuínas, pessoas que são realmente cheias do Espírito Santo, que experimentaram os poderes do mundo vindouro, uma pessoa realmente convertida e que de repente abandona, dá as costas para Deus e retorna à lei, como corriam risco os Gálatas, como estão fazendo muitos daqueles hebreus ali,
que são os receptáculos da epístola aos Hebreus, que estão retornando à antiga aliança e desprezando a Cristo. Isso é realmente gravíssimo. Sendo que, de fato, foram genuinamente cristãos, nasceram de novo, foram regenerados, foram cheios do Espírito Santo em determinado período da vida, mas depois desprezaram tudo isso e voltaram para a antiga aliança. Então isso realmente é um pecado imperdoável. A gente vai atentar para o perigo disso. Hebreus capítulo 6 deixa isso muito claro. Mantendo a fé e a boa consciência, o perigo de não manter. E a gente só pode manter o que tem. Concorda comigo? Eu só posso manter o que eu tenho. O perigo de não manter é o perigo de naufragar na fé. Naufragar, afundar, perder a fé. Isso é morte. Aliás, Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz assim: se nós andarmos segundo a carne, certamente morreremos. Os que andam segundo a carne caminham para a morte. Ele está falando aos crentes e exortando aos nascidos do Espírito que andem segundo o Espírito, porque se andarem segundo a carne, eles caminham para a morte. Na lei levítica, blasfêmia implicava um abuso explícito e uma rejeição do nome divino, portanto, da realidade divina. Jesus surpreendeu seus ouvintes quando disse: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Nem nesta era, nem na vindoura. Você vai encontrar Mateus capítulo 12, dos versículos 31 e 32, Marcos 3, 27 e 28, Lucas 10, 12. Agora, saiba que isto foi dito em resposta aos mestres da lei que vieram para prendê-lo e que se negavam a reconhecer seus milagres e que atribuíam tais milagres aos demônios. Quando Jesus expulsou demônios, estava expulsando demônios, e as pessoas ficavam maravilhadas com a autoridade de Cristo, muitos ficavam maravilhados, esses fariseus, saduceus, escribas, eles rejeitaram tamanho sinal e eles atribuíram isso ao demônio, a Belzebu. Ele expulsa demônios pelo poder do demônio maior. Então ele é um endemoniado. É isso que diziam de Jesus. Então, quando Jesus faz, pelo Espírito Santo, um sinal, quando o Espírito Santo trabalha para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, quando o Espírito Santo está ali promovendo convencimento, trabalhando nos corações, e esses corações simplesmente rechaçam toda a obra do Espírito, e por mais que o Espírito haja, mais eles se fecham e ainda são capazes de dar explicações desse tipo. Quantas pessoas são objetos desta graça de Deus, dessa ação do Espírito, e de repente chamam isso de demônio? Que chance essas pessoas têm de conversão? Quando elas rejeitam toda a ação do Espírito Santo. Está entendendo? Então, essa é uma blasfêmia contra o Espírito, que é esse mediador da graça de Deus, que trabalha para convencer a pessoa, e essa pessoa não se deixa convencer de forma alguma. Atribuir, então, ao poder do mal a vinda de Deus à história, por meio do Filho e do Espírito. Então, todas as ações de Deus, que enviou Cristo e que agora atua pelo seu Espírito, né, para atrair as pessoas, para convencê-las, testificando, sabe, que Jesus é o Cristo. E se você se fecha e chama isso de demônio, ou de Belzebu, ou blasfema, faz esse tipo de blasfêmia, de fato você está cometendo um pecado, que é um pecado contra o Espírito Santo, portanto, gravíssimo, porque você peca exatamente contra o meio de graça que Deus propicia para você se converter. Então você fica sem esperança, você fica sem esse meio de graça, você fica largado à própria sorte. Esse pecado instantaneamente coloca o eu além do alcance do perdão, porque cada passo em direção ao arrependimento e fé é capacitado pelo Espírito Santo. Se você está preocupado com isso, é que você não cometeu, entendeu? Está preocupado.
Então você ainda tem um temor de Deus aí no seu coração. O apóstolo Paulo pecou gravemente contra Deus, perseguia Cristo, perseguia os cristãos e estava resistindo às ações do Espírito Santo na sua vida. Mas ele não chegou a cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, o tipo ou a espécie de blasfêmia que ele cometeu contra Cristo, contra Deus e tal, não foi fatal, porque ele vai se converter, porque ele vai ter o coração quebrantado e ele se renderá ao Senhor. Agora, a blasfêmia contra o Espírito não é imperdoável no sentido de que Deus é impotente ou relutante em perdoar, mas no sentido de que o pecador é tão assim ferrenho, tão militante, relutante em receber o perdão de Deus, que ele acaba tendo o que ele tanto deseja. Pecado não é imperdoável porque a obra expiatória do Filho não é suficiente para esse pecado. Não, não é por isso. É porque essa obra, que é de fato suficiente, é voluntariamente rebaixada, bloqueada, detestada, rechaçada por aqueles para quem, de outra forma, não fosse essa obstinação do coração humano, ela seria totalmente suficiente para perdoá-los. É que eles não querem, rejeitam qualquer ação do Espírito para a sua salvação. Para aqueles que obstinadamente deixam para trás a ajuda do Espírito, não resta mais nada. Não há mais ajuda além da ajuda que Deus oferece para a salvação. Essa é a ajuda. E se você rejeita esta ajuda, que é o caminho, que é a maneira de Deus quebrantar os corações, aí você está danado. Aqueles que se desviam absolutamente da obra do Espírito são deixados por sua própria escolha, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Deus nunca é derrotado por nossas blasfêmias, apenas nós, diz Calvino. A blasfêmia não derrota Deus, não atinge a Deus nesse sentido. Ela apenas nos atinge e nos derrota caso sejamos nós os infratores.